Olá, alunos. Vamos dar início à nossa aula, onde iremos falar sobre funções. Inicialmente, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre a noção intuitiva do que seria funções. Funções. Antes de se apresentar em linguagem matemática, a ideia de função precisa ser trabalhada de forma intuitiva, através de relações entre dois conjuntos. Eu acredito que você já tenha visto em aulas anteriores sobre o que é conjunto. Um exemplo prático é a relação existente entre um posto de gasolina e a quantidade de litros de gasolina e o preço a se pagar. Nesse diagrama, vamos falar e explicar um pouco sobre o exemplo a seguir que eu acabei de falar para vocês. Nesse primeiro diagrama, está especificado a quantidade de litros e no segundo, o preço a se pagar. Enfatizo que existe uma relação lógica entre os dois conjuntos. O valor a ser pago depende da quantidade de litros de gasolina. Podemos perceber que o valor de litro da gasolina é R$ 2,50. Dizemos que o preço a pagar é dado em função da quantidade de litro. Ou seja, eu só vou saber o valor a ser pago dependendo da quantidade de litros que eu abastecer. Então, eu estou querendo dizer aqui que o preço vai depender da quantidade. Então, são duas variáveis que uma depende da outra. Se eu abastecer 1 litro unicamente, irei pagar R$ 2,50. 2 litros, R$ 5,00 e assim sucessivamente. Então, o preço a se pagar está dependendo da quantidade que eu vou colocar. É um pouquinho da história. O conceito matemático de função emergiu no século XVII em conexão com o desenvolvimento do cálculo. O termo função foi introduzido por Gottfried Leibniz em uma de suas cartas datada de 1673, na qual ele descreve a declividade da curva em um específico ponto. Na antiguidade, embora não se conheça o uso específico de funções, tal conceito pode ser observado em alguns trabalhos precursores de filósofos e matemáticos medievais, como Ormus. Ou seja, o termo função não é um termo tão antigo. Se a gente for pesquisar mais a fundo sobre um pouco do conceito histórico, de como surgiu, vocês vão perceber que não é uma coisa tão antiga. Eu aconselho a vocês dar um pouco uma pesquisada sobre os conceitos históricos sobre funções, porque como funções e como outros assuntos da matemática, tudo teve um início, tudo teve um começo. E para que se estudar essas funções? Então, eu acredito que você conhecendo um pouco do princípio histórico, de como surgiu e a partir de que surgiu, é interessante para que você possa saber um pouco mais do que você está estudando. Você tem um leque mais avançado de instruções. Funções. Na matemática, o conceito de função é inteiramente ligado às questões de dependência entre duas grandezas variáveis. Foi como eu expliquei no exemplo da gasolina, que o preço vai depender da quantidade. Então, são duas variáveis, uma depende da outra. Eu não posso saber quanto eu vou pagar se eu não souber o valor a quantidade que eu vou abastecer. Toda função possui uma lei de formação algébrica, que relaciona dois ou mais conjuntos, através de cálculos matemáticos. Dizemos que, para toda função, temos um conjunto denominado domínio e sua respectiva imagem. Quase não sai o nome respectiva. Como eu estava falando para vocês, a gente tem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Voltando ao exemplo da gasolina, do posto de gasolina, eu tenho uma variável, o primeiro conjunto, que é a quantidade de litros, e tenho o segundo conjunto, que é a quantidade de valor que eu vou pagar. Então, o conjunto imagem seria o valor a se pagar, e o conjunto domínio seria a quantidade de litros que eu iria abastecer. Define-se como função a relação existente entre elementos de dois conjuntos, A e B, em que, por via de regra, cada elemento de A associa-se a um único elemento de B. Na linguagem matemática, significa que f de B lê-se f de A em B. Na expressão que denota a função f de A em B, f é o nome da função.
A é chamado de domínio e B é denominado de contradomínio. Já y é igual a f de x, que seria a função. Expressa a lei de correspondência dos elementos x, que fazem parte do conjunto de A, e dos elementos y, que pertencem ao conjunto B. Ou seja, no diagrama lá, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B, onde é denominado de conjunto domínio, que é o conjunto de partida, o conjunto contradomínio, que é todos os elementos que estão pertencentes ao conjunto A, e o conjunto imagem. Quem seria o conjunto imagem? O conjunto imagem são todos os elementos que receberão flecha do conjunto A. Nos slides a seguir, eu vou explicar para vocês um pouco mais o que seria domínio, imagem, contradomínio. No exemplo abaixo, o elemento 1 do conjunto A não está ligado a nenhum elemento do conjunto B. Logo, essa relação não é considerada uma função. Por quê? Porque para ser considerada uma função, todos os elementos A têm que partir flecha, necessariamente, o conjunto B não precisa receber, todos eles não precisam receber flecha. Mas o conjunto A, todos têm que partir flecha. Então, esse exemplo não pode ser considerado uma função, porque existe um único elemento em A, que seria 1, que dele não parte nenhuma flecha. O elemento A seria como se fosse o conjunto domínio. Quem é o conjunto domínio nesse caso? É 1, 2, 3 e 4. Quem é o conjunto contradomínio? 1, 3, 4, 5 e 6. Mas quem é o conjunto imagem? Quem são os elementos de B que recebem flecha? 1, 2 e 3. Já o exemplo abaixo é considerado uma função, pois todos os elementos do conjunto A estão associados somente a um elemento do conjunto B. Ou seja, vocês podem perceber que nessa imagem aí, todos os elementos de A estão ligados a um único elemento de B. Ou seja, então é considerado uma função, porque todos os elementos de A partiram flecha. Mas como vocês viram, nem todos os elementos de B receberam flecha. Mas mesmo assim, o exemplo é considerado uma função. Como eu expliquei para vocês, não é necessário que todos os elementos do contradomínio, ou seja, do conjunto B, recebam flecha. Domínio, imagem e contradomínio. O domínio D, que é especificado com a letra D em maiúsculo, de uma função, corresponde ao conjunto de partida, ou seja, da onde vai sair as flechas assim, como se fosse o conjunto início. Ou seja, o lugar de onde parte as flechas, como eu já havia dito para vocês. Enquanto os elementos atingidos pela flecha de relacionamento representam a imagem. Ou seja, eu tenho um conjunto A, que está todos os elementos, e o B. O conjunto A é todos os elementos da onde irão partir flecha. E o conjunto imagem serão os que receberão essas flechas do conjunto A. É importante saber que nem todos os elementos do conjunto B precisam ser utilizados para que a função tenha validade. Dito isso, os elementos que as flechas podem acertar. O conjunto de chegada é chamado de contradomínio, ou seja, todos os conjuntos de chegada é considerado de contradomínio, mas nem todos os elementos do contradomínio são imagem, só são imagem aqueles que vão receber flechas. Espero que vocês não se confundam o que seria um conjunto contradomínio e o que seria o conjunto imagem. Contradomínio são todos os elementos da chegada. Imagem são apenas aqueles que não receber flecha. Existem duas condições para que uma relação entre conjuntos seja considerada uma função. A primeira condição é o domínio deve sempre concordar com o conjunto de partida. Ou seja, todos os elementos de A é ponto de partida de flecha. Se não houver um elemento de A no qual não parta flecha, a relação não é considerada um conjunto. Ou seja, todos os elementos do conjunto precisam partir de flecha. Não pode ficar nenhum elemento sem partir nenhuma flecha, senão não é considerada uma função. 2. De cada elemento de A deve partir uma flecha. Se de um elemento de A partir mais de uma flecha, a relação também não é considerada função. Ou seja, eu tenho um conjunto, conjunto A, que é o conjunto do domínio. Se o mesmo elemento parte duas flechas do mesmo elemento, não é considerado funções.
Nessa imagem, já podemos identificar o que seria o domínio contra o domínio do conjunto. Quem seria o domínio? Seria o conjunto A, os elementos 1, 2, 3 e 4. Quem seria o conjunto contra domínio? Seria os elementos B, todos os elementos de B, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas quem seria o conjunto imagem? São aqueles que recebem flecha. Quem é que está recebendo flecha aí? 5, 6, 7 e 8. Deu para entender? Vocês entenderam a diferença do que seria contradomínio e do que seria imagem? É importante dizer que para ser função, todos os elementos do domínio precisam estar associados a um único elemento do contradomínio, no formato da imagem. Observe as imagens a seguir. Na primeira imagem é função. Por quê? Porque de todas as partes flecha de todos os pontinhos do primeiro conjunto. Nesse conjunto aí laranja não é função. Por quê? Porque no primeiro conjunto existe um único elemento que não partiu nenhuma flecha, então não é considerado função. Já na outro exemplo aí, percebemos que no conjunto imagem tem um único elemento que recebe várias flechinhas, mas isso pode acontecer, né? A gente viu que pode, que um único elemento pode receber várias flechas. Não pode partir várias flechas de um elemento do conjunto A. E o outro também é considerado função. Vocês viram lá, né? Que parte várias flechas do mesmo, todos os pontos parte flecha. Mesmo que no outro conjunto não receba nenhuma flecha, mas às vezes você é considerado funções. É isso aí, gente. Nossa primeira aula era para falar um pouco sobre o que seria um pouco sobre a noção intuitiva de funções. A gente não entrou em cálculos, em detalhes matemáticos, mas nas aulas a seguir, nosso objetivo é explicar um pouco sobre funções, especificar mais, falar um pouco sobre gráfico. Até mais e tchau.